aluno, vamos lá então. No próximo exercício aqui, nós vamos calcular aí, vamos fazer um exemplo. Vamos ver como que é a aplicação disso aqui na prática, tá bom? Vamos lá então. Exemplo 1. Calcule o volume de um prisma, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada. Legal. Então, nós temos um prisma aqui, tá? Onde essa base é um quadrado, tá? Onde a base dele é uma base quadrada. Em que, o que ele deu para nós? Ele deu aqui que a altura é 40 e um dos lados do quadrado é 12, tá? Pessoal, vamos calcular, para calcular o volume do prisma, eu já falei para vocês, o volume de um prisma é calculado como a área da base vezes a altura. Tranquilo, tá? Só que antes de calcular o volume do prisma, vamos calcular a área da base, pessoal, porque nós não temos a área da base, ó. A base do nosso prisma, ele só deu um lado que vale 12. Só que ele diz que é um prisma de base quadrada. Se é base quadrada, vamos calcular a área de um quadrado. Como é que se calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado, tá? Portanto, a área da base vai ser igual. Pessoal, ele deu que um lado é 12 centímetros. Qual é a principal característica de um quadrado? Todos os lados são exatamente iguais. Então, quanto que é 12 vezes 12? A área da base igual 12 vezes 12, 144. Não esqueçam que, como a medida está em centímetro, centímetro vezes centímetro é centímetro que? Quadrado. Legal, tá? Centímetro quadrado, porque é a área da base. Áreas, nós geralmente multiplicamos lado vezes lado, por isso ficou centímetro quadrado, tá ok? Então, nós encontramos a área da base, que é 144 centímetros quadrados. Com isso, pessoal, acabou o nosso problema. É só a gente calcular agora o volume do nosso prisma de base quadrada. O volume do nosso prisma, a fórmula é a área da base vezes a altura. O volume do prisma é igual. Pessoal, área da base. A área da base, 144 centímetros quadrados vezes a altura. Quanto que vale a altura? 40 centímetros quadrados. Portanto, o volume do meu prisma vai ser igual ao meu prisma de base quadrada, tá? Então, como que vai ficar o volume do meu prisma? 144 vezes 40. 144 vezes 40, 5.760, tá? Então, vai dar 5.760. Tudo bem? 5.760. Centímetro quadrado vezes centímetro, multiplicação de mesma base, conserva a base e somos expoentes. 2 mais 1, 3. A unidade de volume, centímetro cúbico. Não fiquem com medo se fizer o cálculo e dar uns valores altos, que é volume, certo? Se é volume, realmente os valores vão dar um pouco maiores. Então, nono, esse foi o nosso primeiro exemplo, tá? Muito tranquilinho. Eu não me preocupo com as contas que vocês sabem fazer. Esse prisma é prisma de base quadrada. É o que eu falei para vocês. Para calcular o volume do prisma, você precisa calcular a área da base, pessoal. Você tem que ter essa habilidade de calcular a área dessas bases aqui, ó. Essa base aqui é uma base quadrada. Para calcular a área de um quadrado é lado vezes lado, tá? Então, foi o que nós fizemos lá. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base é lado vezes lado, porque é quadrado. 12 vezes 12, 144. Só jogar na fórmula e sai direto. Daqui a pouquinho nós vamos voltar. Que exercício bonitinho, hein?
Até mais. Tchau.